Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do Recurso Ordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Mas eu quero falar especialmente para vocês sobre o julgamento dos embargos de declaração das duas ADIs 2110 e 2111. Essas duas ADIs, consideradas as duas ADIs da manobra política, da manobra da justiça. Por que são consideradas as duas ADIs da manobra? Porque, como nós sabemos, o tema 1102, que está em fase de embargo de declaração, e teve início no plenário virtual, teve aquele voto antecipado da ministra Rosa Weber, e a ministra Rosa Weber se aposentou. E na vaga da ministra Rosa Weber, entrou o ministro Flávio Dino. Por via de regra, o ministro Flávio Dino não poderia votar no tema 1102, porque já tem o voto da ministra Rosa Weber. O que fez o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o relator também dessas duas ADIs 2110 e 2111, que é o ministro Nunes Marques, com outros ministros manobristas, anteciparam o julgamento dessas duas ADIs e também anteciparam agora o julgamento dos embargos de declaração dessas duas ADIs, primeiro do que os embargos de declaração do tema 1102, que já vinha bem antes. E esse julgamento das duas ADIs, com esse julgamento, eles querem tumultuar o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. Eu não estou falando que eles vão conseguir, porque tem uma parte de ministro também que vem resistindo, que entende que o tema 1102 deve ser julgado de forma isolada, sem influência das duas ADIs, 2110 e 2111. Mesmo porque trata de dois temas distintos. O tema 1102 é pelo controle difuso. As duas ADIs 2110 e 2111 é pelo controle concentrado. Haja vista, quando o IEPREV opôs os embargos de declaração na ADI 2110, no lugar dos partidos políticos que não opuseram os embargos de declaração, nesse vácuo, o IEPREV opôs os embargos de declaração. O ministro Nunes Marques, ao julgar, ao dar o seu voto, entendeu que o IEPREV não é parte legítima desse tipo de ação, porque trata-se de ação pelo controle concentrado. Vejam só. E os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos já foram o voto do ministro e seguido por mais ministros declararam improcedentes. Entenderam aqui esses ministros que votaram, que é o ministro relator, o ministro Nunes Marques, entenderam aqui, esse ministro, mais os outros 4 ministros que votaram, que eu vou mostrar para vocês, que o acórdão dessas duas ADIs não tem contradição, não tem obscuridade e não tem omissão. Portanto, não cabe embargos de declaração. Vejam só, tem muita gente comentando que esse tema pode ser julgado ainda no plenário presencial. Veja só, isso não passa de um pueril de falácia. Porque o ministro Alexandre de Moraes, como vocês sabem, pediu destaque nesse processo. Mas o seu pedido de destaque foi cancelado. E acredito que não há outro ministro nesse processo que venha pedir destaque, que tenha interesse de pedir destaque. Salvo, melhor juízo, o ministro Edson Fachin. Mas mesmo assim, acredito que ele não vai pedir destaque. Porque esses ministros também acreditam que o tema 1102 deva ser julgado separadamente, sem influência do resultado das duas ADIs 2110 e 2111. Muito embora não é esse o entendimento do ministro-presidente, do ministro relator dessas duas ADIs, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Fux e do ministro Cristiano Zanin. Mas tem alguns entendimentos, como o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia,
Já o voto da ministra Rosa Weber e o ministro André Mendonça entende que esse tema aqui deve ser julgado de forma individual e não sobre a influência das duas ADIs. Portanto, esse tema aqui será julgado de forma independente. Mas não tem dúvida que o julgamento das duas ADIs 2110 e 2111 pode fragilizar o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. Tudo isso porque o STF agora tem uma nova formação. Se tivesse aquela formação antiga, esse recurso, esses embargos de declaração do recurso extraordinário já teria sido julgado. E esse tema já teria feito coisa julgada, não tem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, com a nova formação do STF e com essa manobra que fizeram no julgamento das duas ADIs 2110 e 2111, muita coisa pode acontecer. Sobre o julgamento dos embargos de declaração dessas duas ADIs, não há dúvida nenhuma que já estão definidos esses embargos de declaração. O resultado aqui já está praticamente definido. Porque dos 5 ministros votaram a favor do julgamento, de manter o acórdão. Só faltam agora um voto para manter esse acórdão da constitucionalidade da lei da lei que determinou a supressão das contribuições anteriores a 1994 do salário do aposentado. Essa lei vai ser declarada constitucional, não tem dúvida nenhuma. Vai ser mantido o acórdão, porque dos 6 ministros que faltam votar, nós temos o ministro Luiz Fux, nós temos o ministro Dias Toffoli, temos o ministro, qual outro aqui? Alexandre de Moraes. Esses ministros, dentre esses ministros, provavelmente, a maioria deles deve votar a favor do acórdão. Ou seja, Barroso, Fux, Toffoli, provavelmente vão votar. Se eles votarem a favor do acórdão, já forma 8 votos a favor de manter o acórdão. Os que poderão votar contra, aqui seria o ministro Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Mas mesmo assim, já formam maioria. Portanto, não há nenhuma notícia boa a respeito do julgamento dessas duas ADIs, dos embargos de declaração dessas duas ADIs. Muito ao contrário do que muita gente está falando, que tem notícia boa, porque existem algum tipo de subestabelecimento juntado nesses processos, como vocês podem ver. Teve um subestabelecimento juntado nesse processo pelo IEPREV de um advogado que é muito famoso. Entende aqui alguns comentários que esse advogado pode trazer alguma influência junto ao presidente da República, mas isso não passa de um pueril falacioso. Essas duas ADIs, pessoal, o julgamento dos embargos de declaração dessas duas ADIs já está definido praticamente. Só precisa de mais um voto. O que nós vamos esperar agora é o julgamento do nosso tema 1102. Porque são coisas distintas. Muito embora, como eu falei para vocês, possa chegar fragilizado em razão da nova formação do STF. Infelizmente. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos traz relevância jurídica, traz para você a realidade, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E ative o sininho também, se vocês quiserem, acharem que eu mereço. Ative o sininho para vocês receberem novas notificações. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.